Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de nós debatermos esse tema tão importante, não apenas para a sociedade brasileira, mas principalmente para o nosso município de Jundiaí. Quero agradecer a minha família, mandar um beijo para minha esposa, Mariana, meus filhos Davi, Miguel e Samuel. Quero agradecer também aqui a minha assessoria, o Nilson e o Armando, e também todos os servidores da casa que organizaram esta audiência pública. Na pessoa do presidente Fauastar, quero agradecer. Muito obrigado, presidente, por todo o apoio que o senhor tem dado a essa causa da família, que é muito importante. O senhor que compõe a frente parlamentar em defesa da família, em defesa da vida, juntamente com os vereadores Albino, vereador Romildo, vereadora Késia, vereador Márcio Cabeleireiro, vereador Caxã, vereador Rogério, vereador Val e vereador Juninho e outros que ainda irão chegar aqui. Eu quero agradecer o senhor, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter realmente um debate em alto nível, com pessoas que realmente têm um know-how, um conhecimento, para falar a respeito desse tema. Muito obrigado a todos os nobres vereadores, pela disponibilidade de nós estarmos aqui reunidos. Quero agradecer, muito obrigado, doutora Ângela, um trabalho incrível que a senhora desenvolve no nosso país. Pela primeira vez na história, nós temos um Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A senhora, como secretária, nos inspira, porque realmente tem vivido esse chamado, essa vocação com autenticidade, com propriedade, levando sempre a abertura ao diálogo, nos contagiando também com esse sonho de nós fortalecermos essa célula base da sociedade, que é a família. Muito obrigado, e eu gostaria aqui de pedir uma salva de palmas para a doutora Ângela. Agradeço, muito obrigado, doutor Gustavo Santos, que é coordenador do Observatório Nacional da Família, que tem feito também um trabalho maravilhoso. Logo do início desse trabalho, tive a oportunidade de indicar para que Jundiaí pudesse se cadastrar no Observatório Nacional, porque a partir desses dados que estão sendo colhidos, nós estamos tendo uma clareza da realidade da família brasileira, dando a oportunidade para que nós possamos construir políticas positivas, Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo de tantas situações que nós precisamos socorrer, sim, mas precisamos virar o jogo. E o seu trabalho está propiciando tudo isso. Eu quero agradecer, muito obrigado, que a gente possa avançar em todo esse trabalho. Agradeço o deputado Henrico Mizazzi, deputado federal por São Paulo. Aqui já aproveito para fazer um agradecimento também em nome de toda a população jundiaiense, e peço que o senhor estenda esse agradecimento ao deputado estadual Reinaldo Augusto. Destinaram cerca de R$500 mil aqui para Jundiaí, para o nosso Hospital São Vicente, que pôde ser socorrido agora na época da pandemia. Foram comprados vários monitores multiparâmetros para as unidades de tratamento intensivo do nosso hospital. Então, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, e principalmente porque o senhor está desenvolvendo a política nacional de fortalecimento de vínculos. E hoje nós vamos discutir aqui a política municipal de fortalecimento de vínculos. Então, o senhor abrilhanta muito aqui a nossa manhã, essa audiência pública, e com certeza contribuirá muito para que nós possamos ampliar o diálogo e trazer aí, atender a toda a nossa população. Muito obrigado. Quero agradecer o doutor Miguel, diretor da UJUCASP, também há muito tempo desenvolve um trabalho importantíssimo na promoção da família e em defesa da vida. Por muito tempo foi coordenador da Marcha pela Vida, então tem um trabalho realmente com profundidade sobre o aspecto jurídico também, que trata das questões da família na Constituição brasileira. Então, muito obrigado, doutor, por todo esse trabalho. Agradecer a Maria Brant Falcão, também a nossa gestora de assistência social. Doutora, Jundiaí é considerada a terceira melhor cidade em assistência social do Brasil.
Isso se deve à equipe da Maria, que já trabalha há tanto tempo dentro da secretaria, mesmo antes de ser gestora, esteve à frente pilotando todo esse trabalho aqui dentro de Jundiaí, e também é uma pensadora, né, tem livros escritos a respeito, né, da teoria, realmente repensando toda a teoria social e como a gente pode desenvolver isso tudo. Então, agradeço, Maria, muito obrigado pela sua presença, porque é o canal, apesar do tema da família, senhores vereadores, ser um tema transversal. Por quê? Trata de todas as áreas, né, dentro da prefeitura, dentro das plataformas de gestão de uma prefeitura. Então, é um tema transversal. Aqui não daria para nós chamarmos todos os gestores, apesar de tratar especificamente de várias áreas, né? Mas se nós pudéssemos elencar, não tem como eu dizer que um departamento é mais importante que o outro dentro da família, mas o trabalho da assistência social é a porta de entrada de todo esse trabalho nosso, e a assistência social também está pilotando o nosso trabalho Famílias Fortes aqui na cidade de Jundiaí. Então, muito obrigado, Maria, e parabéns por todo o seu trabalho. Quero agradecer aqui também ao prefeito Luiz Fernando Machado, que disponibilizou a assessoria de direitos humanos. O Paulo Fernando representa aqui hoje o prefeito, né, nessa audiência pública. Agradecer ao prefeito por essa parceria que nós estamos estabelecendo. Agradecer ao Paulo, que desde o início iniciamos com responsabilidade um diálogo que pudesse contribuir efetivamente com políticas públicas aqui no município de Jundiaí, que pudesse fortalecer o vínculo. Então, o Paulo é um grande parceiro. Dialogamos em várias reuniões com toda a equipe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e a partir disso ampliamos esse diálogo para que pudéssemos, cada poder, executar aquilo que é próprio e competência do seu poder. Então, essa proposta de emenda à lei orgânica, principalmente aqueles que nos acompanham de casa, a lei orgânica, ela é a lei principal de um município. Nós temos a Constituição, a Carta Magna, que é a nossa lei principal do Brasil. Nós temos as constituições estaduais, e no município nós temos a lei orgânica. Então, ela precisa de um tratamento exclusivo, até mesmo para a votação das matérias. É votado em 2 turnos, tem um quórum específico. Então, é um tratamento diferenciado. Então, nós estamos introduzindo aqui uma política de Estado, não simplesmente uma política de governo. É competência do Legislativo estabelecer essas diretrizes, mas eu não poderia, por exemplo, estabelecer um projeto que fosse programático, que fosse impor custo ao município. Então, essa parceria que nós fazemos com a prefeitura, e o Paulo está aqui representando muito bem isso, é muito importante, porque nós vamos aqui na Câmara, através desta emenda, estabelecer essas diretrizes. Porém, é o Executivo que irá discutir, promover todas as ações programáticas e programas que possam, de fato, atender. Então, nós estamos em diálogo já há muito tempo. Estivemos em Brasília, junto com o prefeito, com a ministra, através da secretária. Assumimos esse compromisso de estabelecer um plano municipal da família e aí nós iniciamos o diálogo. Quais as atividades que já são exercidas no município, que já compõem, que já poderiam compor esse plano municipal? Então, nós estamos fazendo esse levantamento, discutindo, conversando com especialistas. O Ministério realmente está nos dando todo o suporte para que a gente possa desenvolver isso tudo com responsabilidade, que possa atender todas as pessoas, todas as famílias. Isso é muito importante. O fortalecimento de vínculo é fundamental para que a gente avance em todo esse trabalho. Primeiramente, o primeiro passo que nós criamos na nossa atividade legislativa aqui foi criar o capítulo da família na lei orgânica. Então, nós criamos o capítulo. Quero agradecer os nobres vereadores, todos que estão aqui presentes. Ainda não mencionei o vereador Madison, muito obrigado pela sua presença. Já mencionei todos os demais vereadores, porque nós aprovamos
aqui o capítulo da família na lei orgânica. Trouxemos, é claro, o próprio texto da Constituição Federal, mas aqui foi uma oportunidade de nós abrirmos para implementarmos agora essas diretrizes que instituem a política municipal de fortalecimento de vínculos. Então, foi toda uma construção, etapas importantíssimas. Nós já votamos, doutora, o primeiro turno dessa proposta, porque como é lei orgânica, são votadas em 2 turnos. Então, o primeiro turno já foi aprovado pelos vereadores. Muito obrigado a todos os vereadores pelo apoio. Agora, esta audiência pública para que a gente possa mergulhar nesse conteúdo e a população possa entender melhor como funciona tudo isso. E, possivelmente, na próxima semana, se tudo correr bem, nós esperamos que sim, nós vamos votar o segundo turno dessa proposta. Então, eu gostaria aqui de ler essa proposta na íntegra e depois discorrer um pouco a respeito das bases que a fundamentam. A proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 165, prevê diretrizes para a instituição de políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares. Artigo 1º. A Lei Orgânica de Jundiaí passa a vigorar com o acréscimo do seguinte dispositivo. Artigo 238. O município instituirá políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares, visando garantir a preservação das relações parentais, conjugais, intergeracionais, o equilíbrio entre trabalho e família, vínculos familiares e habilidades parentais, coibindo a violência no âmbito de suas relações e assegurando assistência à família na pessoa de cada um daqueles que a integram. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. E aqui na justificativa, nós falamos a respeito da Declaração dos Direitos Humanos, como família sendo o núcleo, a base da sociedade, a célula máter, considerando a família como uma unidade elementar, natural, que fundamentam a nossa sociedade. E aqui eu quero trazer alguns princípios para refletir a respeito dessa proposta, trazendo aquilo que nós estudamos, aqui os vereadores, a teoria política de Aristóteles, onde ele faz toda a organização e desenvolvimento da organização de uma cidade. E ele parte da família, a família sendo a célula básica. E a união dessas famílias foi necessária para que se garantisse a segurança e que pudesse, assim, obter a sua subsistência. E, num processo de união dessas famílias, surgiu a aldeia. E, a partir da união dessas aldeias, surgiu a polis, que é a cidade. E, a partir da união das cidades, surgiu a nação, o Estado. Portanto, eu quero trazer essa reflexão de que a família, ela é fundamental para a estruturação da base dentro da sociedade. E, ou seja, o Estado existe para servir a família. E ele precisa subsidiariamente atender às necessidades da família. Mas ele não deve impor, interferindo dentro da família. Então, aqui essa relação, ela é importante. E nós precisamos ter esse equilíbrio para fundamentar todo esse trabalho. Porque é voltado justamente para orientar todo o funcionamento dessa cidade para o bem comum. Então, isso é muito importante e fundamental, a razão de ser. E Aristóteles diz também que o bem maior dessa cidade é a união das pessoas que moram nessa cidade. Então, o tema da unidade, ele é muito importante na consolidação de toda essa teoria. E hoje nós estamos vivendo esse desequilíbrio, na sociedade. Então, a gente vê muito conflito que está sendo fomentado, negros contra brancos, homos contra héteros, mulher contra o homem, pai contra filho, e a gente percebe uma desconstrução da autoridade. E, por fim, isso acaba ferindo diretamente o fortalecimento desse vínculo quando não se tem ordem,
quando não se tem respeito, quando não tem orientação. Então isso fundamenta muito bem a nossa ação e que traz para nós uma reflexão muito importante, né, da responsabilidade, de reciprocidade que nós temos um para com os outros. E aqui eu gostaria de dar um exemplo a respeito de um sociólogo norte-americano chamado Kingsley Davis. Ele fez uma análise da sociedade norte-americana e ele identificou dois grandes grupos na sociedade. Ele chamou o primeiro grupo de grupo primário, que tinham características próprias. Tinha a capacidade de doação, altruísmo, onde você pratica de fato o serviço desinteressado, o verdadeiro amor, a entrega, onde as pessoas não são substituíveis, onde são levados em consideração os valores humanos, e se trabalha para que isso tudo seja concretizado dentro da família. Então, a gente vê que esse grupo primário é a família. São as relações que nós construímos de fortalecimento de vínculos, onde nós temos instituições que promovem também essas relações e que são importantes, mas a família é a mais importante instituição da nossa sociedade. Então o Kingsley Davis, que foi um estudioso, sociólogo, ele trabalhou por muitos anos na Fundação Rockefeller, ele apresentou que além desse grupo primário, existe o grupo secundário, onde as relações são superficiais e que as pessoas são substituíveis. E que hoje você está, por exemplo, em um trabalho executando uma função, apertando um parafuso, amanhã você é tirado e uma outra pessoa entra no seu lugar para desenvolver esse mesmo trabalho. E no grupo primário não, o meu pai vai ser meu pai mesmo depois que ele falecer, minha mãe. As pessoas são únicas, irrepetíveis, e precisam ser levadas em consideração. Então, o que nós estamos vendo hoje dentro da sociedade? Existe, de fato, um grupo primário, que são as relações que nós podemos identificar como a relação da nossa família. Cada uma das famílias que nós temos. Essa é a relação primária. E o que fundamenta, em primeiro lugar, o amor e a capacidade de entrega. Um amor verdadeiro, desinteressado. E existe o grupo secundário, onde as relações são superficiais. E nós estamos vendo hoje, dentro da sociedade, que as famílias, esse grupo primário, estão sendo estimulados a se transformarem num grupo secundário. E isso dificulta demais que o vínculo seja estabelecido e seja consolidado. E de que forma isso tudo vem acontecendo? De que forma nós vemos que isso acontece? A negação de que se exista um grupo primário. Então, existe uma negação. Por quê? Querem justificar a desestrutura. Aquilo que, infelizmente, em todas as famílias possuem problemas, desacertos, separação, desestruturação. Mas, porque existe um problema na minha família, eu não posso negar que não exista um grupo primário. Então, essa negação de que existe esse grupo primário e que eu preciso trabalhar para que os grupos secundários se transformem em grupos primários, e não o contrário. Então, muitas vezes, essa retórica, ela é utilizada para quê? Para justificar a desestrutura que está acontecendo. Se justifica que, se você tem um problema, se você está passando por uma dificuldade na sua vida, não tem problema, porque as famílias são assim hoje em dia. Hoje as coisas são superficiais, passageiras, sem profundidade. Eu não tenho que me doar para o outro. Você é bobo se você faz isso, se você se doa para o outro, né? Então, esse fomento, essa inversão de valores, que as pessoas são consideradas muito no aspecto individualista, ao invés de tratarem esta realidade como um todo. Então, é um problema que nós estamos vendo, que está diante dos nossos olhos. Existe a desestrutura, existe o problema, existe realidades de famílias diversas, que nós precisamos
orientar, que nós precisamos ajudar, que nós precisamos trabalhar para o fortalecimento desse vínculo. Mas eu não posso negar que existe um grupo primário e que esse grupo primário, ele precisa ser trabalhado na sua essência. Ele precisa transbordar. Porque quando nós amamos em família, este amor não é um amor infértil, é um amor que transborda. Então, esse transbordar vai muito além da própria família. E que nós vemos, transbordando para as nossas comunidades. Nós vemos transbordando para a sociedade civil organizada. O presidente que fala muito, menos Brasília e mais Brasil e menos Brasília. O que ele está falando? Olha, aquilo que nós temos condição de fomentar, nos organizar, é melhor que nós façamos. Não ficamos apenas buscando os nossos direitos e muitas vezes não olhamos os nossos deveres e como nós podemos contribuir para uma sociedade melhor, fazendo o nosso papel organizadamente. Então é fundamental o papel da família, o papel da sociedade civil organizada para poder desenvolver e transbordar isso na sociedade. Isso é muito importante. E eu quero aqui concluir a minha fala, aproveitando mandar um abraço para um grande amigo, o pastor Francisco, da Unidade Missionária Cristã, e ele me mandou esses dias um vídeo que fala um pouquinho desse exemplo, desse serviço, do transbordar do amor que eu vivo em família, o transbordar para a sociedade. Eu não sei se vocês assistiram, mas para aqueles que nos acompanham de casa, é um exemplo de uma pessoa que ela estava na fila de um café e tinha duas senhoras atrás dele. Ele falou assim: poxa, eu vou pagar o café dessa pessoa que está aqui atrás. E ele foi lá, pagou o café e falou para a caixa assim: eu quero pagar o café dela e fala para ela que ela é uma pessoa muito amada. E aquela ação desinteressada de serviço, quanto contagiou. E isso nós vivemos essa ação na família, o tempo todo. Nós precisamos renunciar às nossas vontades para que haja um bem comum na nossa família, que não haja, que o amor, ele apacente ali o conflito. Haverá conflito, mas esse conflito para um bem, para que as coisas se ajustem. E naquele momento ele saiu, e existe um estudo que fala que quando nós realizamos uma ação, uma doação, um serviço desinteressado, nesse momento existe uma descarga de um hormônio no nosso organismo chamado ocitocina, que a mulher tem essa descarga no momento do parto, que ela está passando por uma imensa dor naquele momento. Mesmo assim, ela tem o prazer de se doar a própria vida ali naquele momento com o seu filho. É algo que nós não podemos nem medir, E naquele momento, quando você faz uma ação desinteressada, o maior beneficiário dessa ação é você mesmo, porque você se sente tão bem, faz tanto sentido, é próprio da condição humana se doar por amor por o outro, nessa construção, que você se realiza, e não apenas aquela caixa que passou por aquele momento, também recebeu uma descarga de ocitocina. Não é possível que alguém está fazendo isso para alguém, e a pessoa que recebeu o presente, também. E essa mesma pessoa, em uma outra oportunidade, a mãe dele tinha falecido fazia 2 meses, e ele sempre tomava café em um restaurante, e naquele momento ele foi tomar aquele café sozinho, e ele se lembrou das vezes que ele tomava café com a mãe dele, naquele restaurante. E naquele momento entraram 3 senhoras no restaurante, e ele olhou, se lembrou muito da mãe dele, de tudo aquilo que ele tinha vivido de bom com a mãe naquele restaurante. Ele falou assim: eu vou lá naquela mesa falar com elas. E ele foi. Chegando lá na mesa, ele disse assim: olha, me desculpe interromper, eu gostaria muito de pagar um café para as senhoras. Sabe por quê? Eu me lembrei de todas as vezes que eu vim nesse restaurante com a minha mãe. Vocês aceitam que eu pague um café para a senhora? E outra, faz 2 meses que a minha mãe morreu.
Aí nesse momento, uma das 3 senhoras começa a chorar, se levanta, dá um abraço nele e fala: você não acredita, você se parece muito com o meu filho, e ele também morreu faz 2 meses. Então naquele momento, todo mundo recebeu aquela adrenalina, aquela carga de ocitocina. Ou seja, quando eu me dou, quando esse amor que nasce na família, na entrega, na doação, transborda para a sociedade, transborda para o outro, nós começamos a construir de fato uma civilização do amor. E é isso que nós queremos, é isso que nós estamos trabalhando. Então eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Quero aqui pedir o apoio dos nobres pares, para que nós possamos dar a ressonância de todo esse trabalho. Estabelece esse projeto diretrizes, o plano realmente será desenvolvido pelo Poder Executivo. O Paulo já está aí, já fez um esboço juntamente com o Ministério. Nós estamos ouvindo as pessoas, né? Existe um formulário para que as pessoas possam contribuir com essa proposta do Plano Municipal da Família, que é o plano de fortalecimento de vínculos familiares, para que a gente possa aqui dar condições, estrutura para quem não tem estrutura e para quem precisa. Todos nós precisamos, né? Nós precisamos ajudar a ir ao encontro dessas realidades diversas de desestrutura. Nós precisamos levar a reflexão da importância do pai, a importância da mãe, e a realização realmente de todo ser humano se dá quando nós temos essa oportunidade de entrega, de doação, quando nós descobrimos o sentido, né, de todo esse trabalho. Então, eu agradeço essa oportunidade, senhor presidente, e dizer que eu fico muito feliz mesmo. É uma realização. Se eu pudesse aqui já encerrar a minha carreira política, eu acho que eu já teria cumprido já o meu papel de desenvolver esta proposta, que eu tenho certeza que irá inspirar também outros municípios para que a gente avance no fortalecimento do vínculo familiar. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo uma época agora que existe um relativismo muito instaurado, né, na sociedade, no sentido da banalização da vida humana, né? As pessoas são tratadas como objetos e não como pessoas humanas que necessitam de uma dignidade própria, aquilo que a nossa própria Constituição já garante, que muitas vezes nós não estamos cumprindo. Então eu agradeço muito a todos vocês que estão nos acompanhando de casa. Quero agradecer enormemente ao presidente e toda esta mesa, agradecer, muito obrigado aos nobres vereadores da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, cada um dos senhores que estão aqui nessa noite, e que Deus nos ajude e que nós possamos verdadeiramente, né, influenciar, buscando o bem comum. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.